vocês. A nossa aula de hoje é de História, com o 8º ano, e hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo de primeiro reinado, e hoje também nós vamos iniciar o nosso conteúdo sobre o Brasil no seu período regencial, certo? Então vamos concluir apresentando a vocês hoje a crise do primeiro reinado e a abdicação do trono por parte de Dom Pedro I. Bom, nós aprendemos, estudamos nas nossas aulas passadas que Dom Pedro I afundou o Brasil em grandes dívidas. E o que isso aconteceu? Dom Pedro I teve que recorrer a empréstimos com outros países potências, como por exemplo a Inglaterra. Recorrendo a esses países em busca de empréstimo, o Brasil entra em uma crise generalizada, tanto política como econômica, quanto social, pois as atitudes autoritárias de Dom Pedro I estavam causando revoltas na população do Brasil. Na parte econômica, estava também uma crise generalizada devido aos empréstimos. E na política, o que estava acontecendo? Após a decisão e a instituição do poder moderador com a Constituição de 1824, o que aconteceu? Dom Pedro I começou a colocar seus amigos próximos aos seus cargos de governos de confiança. Até então, esses cargos eram ocupados por pessoas escolhidas, pelo povo. Já então, Dom Pedro I destituiu esse povo do seu poder e colocou seus amigos mais próximos, causando ainda mais revoltas e uma crise generalizada, uma crise social, por causa dos levantes sociais revoltosos, uma crise econômica e uma crise política. Então, todo esse cenário aqui gerou uma crise. A Noite das Garrafadas ficou conhecido após a volta de Dom Pedro I de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, que em Minas Gerais não teve uma recepção favorável, teve uma recepção revoltosa, onde o povo não recebeu. Então, quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele teve essa recepção, dos seus partidos ali mais próximos, por isso que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, que durou 3 dias. Essas comemorações foi o estopim da crise, certo? E então, o que acontece? Dom Pedro I decide pedir ajuda ao partido português, que com a morte de seu pai, Dom João VI, em Portugal, os portugueses reivindicam a volta de Dom Pedro I para assumir o trono português. E então Dom Pedro I abdica do trono do Brasil, de ser imperador brasileiro, e volta para Portugal, mas deixa seu filho Dom Pedro de Alcântara, muito jovem, muito novo. Devido a essa abdicação do trono e deixado para Dom Pedro de Alcântara, muito novo, incapaz de governar, incapaz de reger o país, e aí que começa um outro cenário após Dom Pedro I deixar o seu filho novo no poder, certo?